Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de literatura e hoje nós vamos falar do arcadismo, um momento muito importante para a nossa cultura, para as nossas ideias, nossas primeiras ideias de independência. Então vamos lá, arcadismo ou neoclassicismo. Vamos começar falando por que o nome arcadismo e por que o termo, o nome também neoclassicismo. Bom, o nome arcadismo vem de Arcádia, ok? Que é uma região grega, antiga, em que viviam muitos pastores e que os poetas antigos, os poetas gregos, transformaram aquele lugar na literatura em um certo idílio, ou seja, num paraíso, um lugar perfeito para se viver, ok? Por isso o nome é arcadismo, falando do campo, dos pastores. E isso nós vamos ver no texto do arcadismo. E neoclassicismo também é um nome dado a esse período. Por quê? Neo significa novo, classicismo clássico, ou seja, cultura greco-romana ou greco-latina. O que vai acontecer? Os poetas desse período vão usar expressões em latim, que são os ideários do arcadismo ou do neoclassicismo, e muitas vezes vão usar elementos da mitologia no seu texto. Por isso, o nome neoclassicismo também é adequado a esse momento, a esse período, ok? Então, uma dúvida que muitos alunos têm: o certo é dizer arcadismo ou neoclassicismo? Os dois termos, os dois nomes estão certos e têm os seus motivos. Bom, contexto histórico do arcadismo ou do neoclassicismo. Bom, nós estamos falando do século XVIII, é um momento que as ideias iluministas no mundo estão muito fortes. É um momento também em que aconteceu a Revolução Francesa, em 1789. A Revolução Francesa, nessa busca de liberdade, nessa busca de não ser explorado por impostos. E aconteceu também a independência dos Estados Unidos da América no ano de 1776. Esse é o cenário mundial para a propagação da literatura arcade. E isso, quando chega ao Brasil, isso chega e nós também estamos passando por nossas mudanças. O que aconteceu? Nós temos o ciclo da mineração. O ciclo da mineração ele é muito importante, por quê? Porque vamos lembrar o seguinte: quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles se fixaram no Nordeste, na Bahia, não é isso, mas precisamente na Bahia, em busca de quê? De ouro, que não foi encontrado. Séculos mais tarde, o que nós temos? Esse ouro é encontrado onde? Em Minas Gerais. Isso faz com que o centro social e político do Brasil seja transferido para o Sudeste e fica no eixo Minas-Rio, Rio-Minas. E isso vai ser muito importante para o surgimento do arcadismo. Por quê? Porque nesse momento de movimentação mineira, vai surgir uma pequena burguesia, um público leitor, mudanças na nossa forma de ver e relatar a leitura. Bom, continuando, esse ciclo de mineração ele vai ter um grande boom, tá? Só que depois ele vai decair, né? E quando você começa a encontrar menos ouro, nós vamos ter uma menor arrecadação da coroa portuguesa, que não vai gostar disso e que vai nos tentar extorquir um pouco mais, digamos assim, com impostos e mais impostos. Bom, nesse momento de reação contrária a essa extorsão, vão surgir ideias revolucionárias. Essas ideias revolucionárias vão dar origem à Confidência Mineira, que é extremamente importante para o arcadismo. Por quê? Porque os grandes poetas do arcadismo eram membros da Inconfidência. Bom, vamos lá. Quais são as ideias defendidas por esse momento da literatura? A oposição ao barroco. Eles são claramente contrários ao exagero barroco, ao excesso barroco. Lembra quando nós estudamos barroco, nós falamos de cultismo e de conceptismo? Aquelas ideias rebuscadas, aquelas palavras rebuscadas? Bom, nós vamos ter num momento que não buscamos isso.
buscamos um equilíbrio e uma simplicidade muito grande. Bom, como eu já falei, a busca pelo equilíbrio. E quem daria esse equilíbrio? A razão. Então, nós não temos aquele conflito existencial do barroco mais. Nós temos uma literatura racional. Vamos ter até oposição entre campo e cidade nos seus textos, mas não é aquela oposição sofrida, dramática, como do barroco. Nós vamos ter uma oposição clara e um posicionamento também bem claro desse eu lírico. Bom, características bem claras que nós encontramos na poesia do arcadismo ou do neoclassicismo. Uma busca pela simplicidade, como eu já falei. Não temos mais o cultismo, o conceptismo e os exageros próprios do barroco. Apego à natureza. Lembra quando eu falei da Arcádia? Aquele ideal dos pastores, aquela busca pela natureza? A natureza é retratada como um local onde há a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade. Nós podemos ainda dizer o seguinte, esse apego à natureza já é assim, já são as ideias que vão, digamos assim, semeadas futuramente, que vamos colher na literatura romântica, quando tivermos a exaltação da natureza. Nós já estamos semeando essa ideia de enaltecer o campo, a nossa natureza. Retorno às características clássicas, como eu já falei, o nome neoclassicismo, greco-romana ou greco-latina. Nós temos os termos em latim muito comum na época, que nós vamos falar daqui a pouco. O bucolismo e o pastoralismo, que são nada mais nada menos que, mais uma vez, uma literatura falando dos pastores, das ovelhas, do campo, da simplicidade, da paz que só o campo pode me dar e jamais a metrópole, jamais a cidade e toda a sua agitação. Bom, nós temos as expressões também conhecidas como ideários árcades. Locus amoeno, traduzindo para o português. Local ameno, local tranquilo. Que local seria esse? O campo. Nós temos fugere ou fugere, urben, que seria fuja do urbano, fuja da cidade. Se eu fujo da cidade, eu vou para onde? Para esse local ameno, que é o campo, buscar a tranquilidade. Nós temos inutilita truncat. O que seria inutilita truncat? Seria mais ou menos o seguinte: inutilize, abandone o que é truncado, os extremos, os excessos, o que no fundo não é útil. Ou seja, eles querem acabar com os exageros estéticos, inclusive na linguagem literária, em busca de uma literatura mais sequinha, mais simples, mais direta, mais racional. E, finalmente, o carpe diem. O carpe diem, que também é uma característica do barroco. Mas o carpe diem no barroco, como nós já vimos, é um carpe diem tipo assim: faça em vida o certo, aproveite o dia de hoje para fazer o certo, porque você não sabe se morrerá amanhã, para encontrar o reino dos céus, porque a morte está à nossa espreita. É um carpe diem me lembrando da morte. O carpe diem do arcadismo é um carpe diem mais light. Que carpe diem é esse? É simplesmente um aproveite o dia, sem me lembrar dessa efemeridade. É a visão de aproveitar o dia, num local ameno, longe da cidade, sem extremos, sem excessos, ok? Bom, vamos falar da produção. A produção árcade no Brasil, ela teve o seu momento lírico e o seu momento épico. Na lírica se destacam Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Cláudio Manuel da Costa com seus sonetos, com seus poemas muito estudados. E Tomás Antônio Gonzaga com Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Cartas chilenas são textos críticos, poeticamente, né? E não são muito estudados, tá? O que tornou Tomás Antônio Gonzaga realmente famoso é a obra Marília de Dirceu, que eu gostaria de destacar. Dirceu, porque Dirceu, professora, seu nome dele é Tomás. Era muito comum
que o poeta Árcades usasse pseudônimos. O que são pseudônimos? Um novo nome. Ele assinava com um outro nome. Por motivos estéticos, tá? E também por motivos de perseguição. Como eu já falei com vocês, os escritores, os poetas Árcades também eram inconfidentes. E a inconfidência, ou conjuração mineira, foi altamente combatida pela coroa aqui no Brasil, ok? E na época nós temos também o escritor Basílio da Gama com a obra O Uruguai e o Frei Santa Rita Durão, que escreveu o Caramuru, que inclusive é filme, vale a pena ser visto por vocês. Ficou muito bom. Bom, finalmente eu gostaria de mostrar essas características do arcadismo agora num poema na Lira 62 do Cláudio Manuel da Costa. Vamos à leitura? Torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torno a pôr nesses outeiros, onde um tempo de gabões deixei grosseiros pelo traje da corte, rico e fino. Aqui estou entre almendro e corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr míseros vaqueiros atrás do seu cansado desatino. Se o bem dessa choupana pode tanto, chega a ter mais preço e mais valia que a cidade lisonjeiro encanto. Aqui descansa a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converte em afetos de alegria. Bom, vamos à análise do poema. Bom, o que nós percebemos aqui? Primeira estrofe. Torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torno a pôr nesses outeiros, onde um tempo de gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. É como se ele estivesse voltando para o campo. Olha seu lírico, deixando bem claro que volta ao seu destino. Ele abandona a corte, a cidade, a agitação e volta ao campo. Olha o tema pastoril aí presente. Olha o fugere ou fugere urbem, ok? Fugindo da cidade, resgatando o campo. Aqui estou entre almendro e corino. Professora, quem seria almendro e corino? São nomes gregos, nomes de pastores presentes em textos da mitologia grega. Por isso, merecido o nome neoclassicismo. Os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr míseros vaqueiros atrás do seu cansado desatino. Ou seja, olha a paz do campo, eu estou aqui de volta a essa paz. E ele deixa bem clara essa paz no próximo terceto. Se o bem desta choupana pode tanto, chega a ter mais preço e mais valia que a cidade e seu lisonjeiro encanto. Percebam esse terceto, gente. Ele compara o bem de uma choupana, uma casinha, um chalezinho no campo e de uma cidade, toda a cidade. E ele diz que essa casinha vale muito mais que toda uma cidade e seu lisonjeiro, seu falso encanto. Aqui descanse o engano, aqui descanse a louca fantasia. O que até agora era pranto, era tristeza, se converta em afetos de alegria. Bom, esse é o melhor exemplo que eu tenho dos ideários Árcades para vocês. Ficou bem claro, não é? Ficou bem clara a postura de simplicidade e equilíbrio do arcadismo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre arcadismo e vejo vocês na nossa próxima aula em que analisaremos e estudaremos o romantismo. Até a próxima!